Como vai? Você tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu soltar um leão na sua sala e trancar você lá, o que você vai fazer? Seja sincero, você vai se borrar todo, né? Qualquer um faria isso. Então hoje eu venho falar sobre um dos homens corajosos, tementes a Deus e, sobretudo, um homem de muita fé, que foi Daniel, né? Quem já ouviu falar sobre Daniel e a Cova dos Leões, né? Então hoje eu venho falar um pouco sobre esse tema. Eu venho trazer um pouco sobre esse tema. Você que está chegando agora, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, dá trabalho para fazer, então dá essa moral aí, tá certo? Sempre estou trazendo conteúdos top, tudo que eu adquiro de conhecimento sobre a Bíblia eu procuro estar repassando, então dá essa força, dá essa moral. Tá certo? Vamos sem mais delongas, vamos falar sobre Daniel. Então, quem foi Daniel na Bíblia? Daniel, ele, o rei Dario, certo dia decidiu escolher 120 homens para dirigir 120 províncias, né? Então ele dividiu o seu país em 120 províncias e escolheu 120 governadores, né, para dirigir o país. E esses 120 governadores, a quem que eles se dirigiam? Então eles se dirigiam a três homens, um deles era Daniel. Então esses três homens eram os ministros, né? Então aqueles três ministros eram os que estavam acima, né, dos 120 governadores. Até aí tudo bem. Então o rei Dario gostava muito do trabalho que Daniel fazia. Daniel, por ser um homem correto, por ser um homem ascendente, por ser um homem diferente dos outros, então o rei Dario gostava muito dele e estava até pensando em colocar Daniel acima de todos eles, né? Acima de todos, acima dos 120 governadores e acima dos três ministros, né? Dos outros dois ministros. Então, os governadores e os ministros, quando viram isso, ficaram com inveja de Daniel. E o que eles procuraram fazer? Estavam procurando tramar um plano para, né, ferrar com Daniel. E o que aconteceu? Eles pensaram, olha, Daniel é um homem íntegro, Daniel é um homem correto, é um homem em que não se pode achar erros, né? É um homem temente a Deus. Então, a única coisa que a gente pode tocar em Daniel é na sua fé. De alguma forma, se a gente achar um jeito de tocar na sua religião, né? Tocar na sua fé, na sua crença em Deus, a gente vai conseguir pegar ele em cheio. No restante não tem como pegar ele, né? E aí, o que eles bolaram? Ó, vamos falar com o rei Dario. Chegaram no rei Dario, falaram: "Rei Dario, saudações, né? Você é o maior entre nós, viva o rei Dario", né? Já chegaram bajulando o rei. Falaram: "Olha, é o seguinte, você é o maior entre os reis e nós queremos lhe fazer um pedido. Nós queremos que você decrete uma ordem que perdure por um mês, uma ordem que seja a seguinte: ninguém poderá suplicar nada a nenhum homem ou a nenhum Deus. Qualquer súplica, qualquer pedido que alguém venha fazer, deve ser diretamente ao Senhor. Então você é a autoridade máxima aqui, né? Então qualquer pedido que alguém for fazer tem que fazer ao rei Dario e não a nenhum Deus ou a nenhum homem, né? E quem descumprir essa ordem será jogado na cova dos leões. Aí o rei Dario, né, pensou naquilo e, né, não enxergou a maldade que estava por trás daquilo, né? E o rei Dario foi e falou: "Não, tá certo, vocês têm razão, tudo bem". Foi lá e assinou embaixo. Então ele decretou essa lei. E beleza, até então eles venceram, né? Até o momento. O que aconteceu? Um belo de um dia, Daniel, como de costume, abriu a janela da sua sacada, né? Abriu a sua janela, ajoelhou e falou com Deus, né? E ele fazia 3 vezes ao dia, ele fazia suas orações, né? E aqueles que eram os inimigos de Daniel viram ele orando, foram lá e falaram para o rei: "Olha, rei, Daniel está orando a Deus. E como o senhor assinou um decreto, então o senhor tem que cumprir". O rei Dario, com muito peso no coração, procurou achar um meio de desfazer aquilo, de tentar não, né, fazer nada com o Daniel, porque Daniel era o querido dele, né? Daniel era o número um, era o que ele mais gostava. Então,
o que que o rei Dario fez? Procurou, né, ao máximo tentar prorrogar isso. Quando foi mais tarde, eles vieram novamente e falaram: Olha, rei Dario, e aí? O senhor sabe muito bem que assinou uma lei e é decreto, tem que cumprir, né? Ele falou: Pois bem, já que eu assinei, então eu vou cumprir. E rei Dario foi lá e falou: Olha, peguem o Daniel e lancem a cova dos leões. E assim foi feito. Antes disso, rei Dario chegou para Daniel e falou: Daniel, ore ao seu Deus para que ele de alguma forma possa ajudá-lo, porque eu não posso fazer mais nada. Eu assinei um decreto e terei de cumprir. Ele falou: tudo bem. Então, naquela mesma noite, o rei Dario mandou fechar. Fecharam com uma pedra bem grande a cova dos leões, né? E ao fechar, o rei colocou o seu anel, né? Selou a pedra com o seu anel para mostrar que nem mesmo Daniel, que era o querido dele, estava acima da lei, que de qualquer forma ele teria que cumprir a lei, mesmo que sendo contra Daniel, né? E o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte: naquela mesma noite, o rei Dario, ele não, ele ficou em jejum, ele não se alimentou como de costume, ele não dançou músicas, não, sabe, ele não alegrou seu espírito de maneira alguma, porque ele sabia do mal que estava acontecendo que provavelmente iria acontecer com Daniel, né? Então ele ficou muito triste naquela noite, né? Quando foi pela manhã, rei Dario mandou tirar a pedra e deu um grito: Daniel, Daniel, tu estás aí? E Daniel respondeu: Olha, graças dou a Deus, pois ele mandou seu anjo até aqui, e o anjo tapou a boca dos leões, para que eles não me comessem. Então, eu estou vivo, e graças a Deus que isso aconteceu. Então, o rei Dario, vendo isso, mandou chamar todos aqueles que acusaram a Daniel, e falou: Olha, agora joguem eles na cova dos leões. Então jogou todos eles na cova dos leões, e na mesma hora os leões comeram eles, né? Então, naquele mesmo dia, o rei Dario mandou uma carta para todas as províncias, dizendo que, a partir daquele dia, todos deveriam adorar o mesmo rei, o mesmo Deus de Daniel, pois ele era o Deus Todo-Poderoso, ele era o Deus da vida, né? Então, ele era o Deus a quem teria feito aquele milagre, né? Teria feito muitos milagres e maravilhas. Então, o que que essa história quer dizer, né? O que que essa história representa para nós? Essa história quer dizer que você que está vivendo a sua vida, muitas das vezes Deus permite que as coisas ruins venham a acontecer, né? Para quê? Para que a glória dele seja exaltada na sua vida, né? Para que o nome de Deus seja engrandecido através da sua vida, né? Então, você pode reparar, em nenhum momento Deus fez com que Daniel não passasse pela cova dos leões. Em nenhum momento ele fez isso, não. Ele permitiu que ele entrasse na cova dos leões, mas na cova dos leões é que ele deu a vitória para Daniel, né? E por outro lado, Deus também permite que as coisas ruins aconteçam para que você seja forte, né? Então as coisas ruins acontecem para que sirva de experiência, para que na próxima você não erre mais, né? Para você ser mais forte, mais corajoso, né? Outra história também que tem no livro de Daniel é dos três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que o rei Nabucodonosor da Babilônia fez uma estátua, né? E, e proferiu que todos os povos daquele tempo deveriam adorar aquela estátua, né? Deveriam adorar aquela imagem, aquele ídolo, né? Então todos deveriam, a lei era essa, todos deveriam se ajoelhar diante daquela imagem, né? E os três não, os três falaram não, nós só nos ajoelhamos ao único Deus, né? Quem é o único Deus? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, né? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, como descumpriu a ordem, o rei Nabucodonosor da Babilônia fez o quê? Colocou os três numa fornalha de fogo. E não só isso, mas aumentou 7 vezes mais a potência da fornalha de fogo. Então o fogo estava muito quente mesmo, né? E jogou os três lá. Só que quando jogou, o que que aconteceu? Ele reparou que daqueles três que tinham jogado, havia 4 homens na fornalha. 4 homens passeando pela fornalha.
Então veja bem, quem era o quarto homem, né? Então era Jesus Cristo pré-encarnado, né? Que estava lá junto com eles, os livrando da morte, né? Para que não acontecesse uma injustiça, né? Com eles, na vida deles, por eles ser temente a Deus, né? Então essa é a história que eu venho trazer hoje, a história de Daniel, né? Para você notar que, embora venham as dificuldades, não desanime, seja íntegro, seja reto, não abandone a sua fé, né? Deus é contigo, que haja luz na sua vida, tá certo? Então você que está me assistindo, ativa o sininho principalmente, né? Para toda vez que eu gravar um vídeo você receber em primeira mão todas as minhas notificações, né? E hoje é um vídeo até inusitado, né? Que eu estou gravando num local diferente, aqui no closet da minha casa. Mas enfim, venho trazer excelentes conteúdos para você, tá certo? Haja luz, haja vida, tudo de bom na sua vida. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, um abraço.